Oi, gente. Faz tempo, né, que eu não gravo para vocês, né, nenhum vídeo. O que hoje eu quero entrar em comentário com vocês é sobre uma coisa assim que talvez muita gente não se preocupa em se perguntar ou se informar. Sobre criança pandêmica. A criança pandêmica é aquela criança que foi criada na pandemia. Então, a gente muitas vezes pergunta assim: o comportamento mudou? É culpa de quem? É culpa da pandemia? O que fazer? O confinamento, gente, ela abalou muito a saúde mental, tanto das crianças como dos adultos. A gente percebe o que nas crianças? A agressividade e a irritabilidade. Então, é preciso a mãe e o pai agir para que isso não prejudique no desenvolvimento psicológico e do crescimento da criança, tá? Muitas vezes a criança ficou no celular, mais tempo no celular, brincou menos. Isso aconteceu muito com muitas crianças em confinamento da pandemia. O confinamento prejudicou as crianças porque elas não puderam sair de casa, elas não puderam brincar nas pracinhas, né, na rua, elas não podiam abraçar, elas não podiam beijar e nem encontrar os amiguinhos, né, família, e ir a festas e viajar, tá? Isso prejudicou muito na criança. Então, as reações podem se tornar um problema sério no crescimento dessas crianças que foram criadas e que participaram dessa pandemia do Covid-19, tá? Quais os sintomas de uma criança pandêmica? A criança pandêmica tem menos vontade de brincar, né? Ela tem um sono excessivo ou uma falta de sono, rói as unhas e regride no comportamento. Porque dá para perceber, vocês podem perceber que com essa pandemia houve uma suspensão escolar, né? Então, prejudicou muito no andamento de aprendizagem e de escolar também da criança, né? Muita criança que estava aprendendo a ler e a escrever ficou atrasado. Eu tenho um neto que se atrasou por causa disso. Aí tem uma neta que ficou prejudicada por ser criada também nesse período de pandemia. Hoje ela tem 3 anos, tá? Então, tem que cuidar, tá? E os cuidados é assim, vocês têm que conversar bastante com seus filhos, né? Priorizar, né, a criança em primeiro lugar, priorizar a rotina, modificar, inovar uma rotina para que aquilo não seja monótono, não seja uma coisa que a criança vá se cansar. Fazer com que a criança faça exercícios, atividades físicas, né? E usar a tecnologia, que seria celular, computador, com moderação, gente, com moderação, tá? E também, assim, priorizar a natureza, a pessoa, né, da criança, né, a natureza. Levar essa criança, se você tem uma casa com quintal, com terreno grande, leve ali para sentir o ar da natureza, tá? É principal isso. A criança, ela precisa viver intensamente esse primeiro período da infância. É muito importante para a criança, gente, tá? Então, a pandemia, ela prejudicou muito a criança. O adulto não fica fora, não. O adulto, ele também se tornou um adulto agressivo, um adulto que é irritado, né? E não é fácil, a gente se sufoca a ficar só dentro de casa. Agora não tá mais a pandemia, né?
tá mais liberado, não se usa mais muito a máscara, mas estão dizendo que tá vindo uma quarta onda do Covid. Gente, a pandemia prejudicou muito. Criança pandêmica se torna uma criança bem difícil de se lidar, mas isso não quer dizer que a criança pandêmica seja diferente de qualquer outra criança. Ela é normal. Você tem que apenas entender o comportamento dessa criança e como ela se comunica, tá? Porque a criança pandêmica, ela se torna difícil para a pessoa, principalmente para mãe e pai, né? Não, principalmente as crianças que tinham que estar na creche não conseguiram, né, ficar na creche porque foi suspenso, né? Então aquele desenvolvimento que a creche daria para uma criança bebê ou pequena, né, até uma certa idade, essa criança não teve, tá? Então a culpa não é do pai nem da mãe, tá? O comportamento mudou. Mudou por quê? Porque houve um isolamento, houve um confinamento por causa do quê? Por causa de uma pandemia, por causa da pandemia do quê? Por causa do Covid-19. Tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, até peço desculpa que a ligação entrou, né? Eu já cancelei, mas eu peço para que vocês me sigam no Instagram, tá? Que é Carmen Reis 4402. Que vocês entrem no Facebook, na alimentação saudável, no grupo da alimentação saudável, curtem, entrem no grupo, tem a página também da alimentação saudável no Facebook e no YouTube. No YouTube nós temos um canal. Então eu gostaria muito de convidar vocês a entrar no YouTube e curtir os vídeos e se inscreverem no canal, tá? Deem uma forcinha para mim, né? E tenho uma ótima tarde para vocês. Às vezes eu demoro, porque eu também tenho meus problemas particulares, né, gente? E eu tive que me empenhar em resolver algumas coisas. E aqui também tá muito frio, né? Então pra gente ficar parado para fazer uma gravação não é fácil, tá, gente? Então, aos pais eu digo, cuidem das crianças, estimulem as crianças, criem uma atividade para eles e sejam principalmente para os filhos de vocês um exemplo de pessoa, de pai, de gente íntegra e sábia, porque o espelho do filho é os pais. Aquilo que os pais são, os filhos vão ser. Aquilo que os pais ensinam é o que os filhos vão seguir. Tá bom? Uma ótima tarde.